Olá, amigos. Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos juntos aqui novamente para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão. E dessa vez nós vamos falar sobre o suicídio, a partir das perguntas 943 a 949 do Livro dos Espíritos, né? Então, essa reflexão, ela é muito pertinente porque nós vivemos um período na humanidade do maior número de suicídios de toda a história. Com reflexos, é claro, que aqui no Brasil, né, também é extremamente preocupante, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. E daqui a 2 dias, nós vamos iniciar o Setembro Amarelo, que é aquela campanha dedicada a intensificar a luta, né, pela preservação da vida, para alertar-nos, né, para o grande mal que é o suicídio. Então, o suicídio é uma atitude individual, de livre-arbítrio, que extingue, o indivíduo extingue a sua própria vida por um ato deliberado, quer dizer, um ato pensado, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau, né, de desespero, de sofrimento, geralmente de nível emocional e de nível sentimental. O suicídio, então, é essa morte intencional, auto-infligida, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação, né, de sofrimento intenso, ela decide tirar a sua própria vida. E nós sabemos que muitos, eles não querem morrer, eles só querem se livrar, né, daquele sofrimento. Então, Kardec, ele inicia o tema na pergunta 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta dos espíritos: efeito da ociosidade, da falta de fé. Para aquele que exerce as suas faculdades com um fim útil de acordo com as suas aptidões naturais, né? O trabalho nada tem de árido e a mente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha que coisa interessante os espíritos colocam, né? Que aquele que trabalha, né, tanto no seu trabalho profissional, como nós conhecemos, quantos voluntários, né, que trabalham para o bem, eles têm essa capacidade de suportar as vicissitudes com mais paciência, com mais resignação. E a gente sabe aí, nós estamos numa casa, né, o Ibirajara, cujo trabalho, mais trabalho, igual trabalho, é o grande lema, a importância que o trabalho, que a atividade do bem, né, ela exerce na nossa vida, né, por conta, como ele diz aqui, a ociosidade e, naturalmente, a falta de fé, essa falta da perspectiva, a falta do sentido, né, para tudo que a gente está passando, né? Então, Kardec, ele cita os motivos que fazem com que o espiritismo, né, convença aquele que pensa no suicídio. A certeza de uma vida futura, no qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na Terra, isto é, que quanto mais resignado tiver sido nos seus sofrimentos e infortúnios, ele mais estará preparado, com mais força, e receberá certamente esse retorno, né, do bem. A certeza de que, abreviando o seu viver, ele chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, né? Quando ele conhece,
ele sabe as consequências desse ato tão insano, ele sabe que é exatamente o contrário de tudo que ele esperava. Que ele vai fugir do mal para cair no outro mal. E que o suicídio é um obstáculo, né, à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá ele espera encontrar. Então, o grande Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, ele nos diz que o universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento. E este só é obtido por seus trabalhos, pelos seus sacrifícios e sofrimentos, né? A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros, né? Então, os espíritos informaram a Kardec que só Deus assiste o direito de dispor da nossa vida. E o suicídio importa numa transgressão dessa lei. Mas nós vivemos, né, num planeta de provas, de expiações, e somos ainda, em maioria, muitos, grande maioria dos que estão aqui, né, somos espíritos imperfeitos, em processo evolutivo. Então, nós vivemos muitas vezes as nossas fraquezas, né, diante dos problemas que consideramos não conseguir enfrentar. Quantos momentos da nossa vida, né? Portanto, são muitas as causas que fazem com que nós caiamos nesse desânimo, nessa desmotivação, e que podem nos levar a esse ato insano, né, do suicídio. E também são muitas as consequências do suicídio. Então, existe um ditado que diz, quer dizer, no nosso caso, cada caso é um caso. Não existe um caso único, né, das consequências daquele ato, né? São muitas as circunstâncias que são levadas em consideração, a intencionalidade, inclusive nesse estudo de Kardec, nas questões desse item do Livro dos Espíritos, Kardec leva para os espíritos várias situações diferenciadas, né? E os espíritos, e é interessante, eu aconselho que vocês leiam, que os espíritos então respondem para ele de que cada caso é um caso, cada intenção é pesada por Deus e as consequências são as mais diversas possíveis, né? Então, essas circunstâncias são, como disse, diversificadas, mas os espíritos dizem, há uma situação comum a todos aqueles que extinguirem a sua vida, o desapontamento. Ah, se eu soubesse, né? Então, é comum nós ouvirmos destes irmãos, mediunicamente, né? Ao eles acordarem, né, na vida espiritual, naquela grande perturbação, no sofrimento, né? Então, Kardec comenta a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que o próprio Kardec faz esse questionamento? Por que não é livre o homem de pôr termos aos seus sofrimentos? Por que não tem esse direito? E aí, Kardec responde: ao Espiritismo estava reservado demonstrar o exemplo dos que sucumbiram,
que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral. Consideração de pouco peso para certos indivíduos que não estão nem preocupados aí se estão infringindo alguma lei moral. Mas o suicídio é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como Nolo nos ensinam os espíritos, né? Não a teoria, porém os fatos que eles nos põem sob as vistas. E que fatos são esses? É essa imensa quantidade de fatos na codificação, no Céu e Inferno, em outros livros, em que os espíritos dos suicidas vêm contar sua vida, sua história, nos alertar, não é? Sobre essa situação tão dura, né? Tão dura para eles. Mas o suicídio, ele é um fenômeno muito complexo, né? Ele é um grande problema de saúde pública, como nós já vimos aqui, que a Organização Mundial da Saúde vive alertando, dizendo que é altamente preocupante, né? Tem países que aquilo é uma grande epidemia mesmo, certos países asiáticos, né? E exige de todas as sociedades humanas uma série de ações que permitam condições de vida satisfatória a todos, tratamento eficaz dos distúrbios mentais e controle das condições ambientais de risco. Nós sabemos, né? Quando nós temos aquele panorama da situação, né, do nosso planeta, quantas e quantas pessoas vivem em situações de imenso risco, de imensas misérias, carentes de tudo que um ser humano possa precisar para ter uma vida decente. Nós sabemos muito, né, dessa situação, dado ao fato de sermos um planeta de provas, né, de provas e expiações, e sabemos o quanto ainda precisamos crescer e evoluir para que haja pelo menos uma igualdade mínima, né, de condições. Então, cada suicídio é uma tragédia pessoal que leva prematuramente uma vida, tem uma onda expansiva contínua e afeta enormemente a vida de familiares, amigos, da comunidade. É muito comum que num grupo haja um suicídio e outros ocorram logo após algo, como se fosse, como eles dizem aqui, essa onda expansiva. E deixa um rastro de sofrimento gigantesco com seus familiares, amigos, que se culpam, né? A culpa e às vezes a raiva, aquela inconformidade. Por que, né, ele fez isso? Por quê? Muitas são as causas que levam a este ato tão radical. A depressão, as doenças físicas incuráveis, os transtornos de personalidade, o acesso a armas. E hoje eu acabei de ler no jornal de hoje, 29 de agosto, como há uma tendência dos nossos legisladores cada vez mais liberar o uso de armas por particulares, por civis, quando nós assistimos todo esse imenso sofrimento e essas imensas tragédias, né, ocorridas por causa disso. O sentimento de incapacidade para enfrentar situações de vidas difíceis, a dependência das drogas, do álcool, os traumas emocionais, o desemprego, os problemas financeiros, o envelhecimento, né? Envelhecer não é fácil, não é fácil, né? A falta da fé. E o que nós podemos fazer para contribuir na prevenção desse mal? Em especial, né, com aqueles que estão tão próximos a nós, né, aqueles que estão ao nosso lado, por exemplo, os idosos, né? Esse segmento
com um grande número de suicídios em um determinado momento, era o segmento onde mais as pessoas se suicidavam, eram os idosos. Como eu disse, não é fácil envelhecer, né? Você vai perdendo a sua mobilidade, você aos poucos vai perdendo suas habilidades, as doenças vão chegando, como disse a Vilma, né? Você vai ficando fraquinho, quebradinho, né? E aquilo vai perdendo, vai assistindo a partida, né, de muitos queridos, e não é fácil, né? Então, eles precisam receber muita atenção, muito carinho, palavras de esperança, de alegria, e, se possível, a informação ou a lembrança de que a vida continua do outro lado, falar dos amores, amigos, afetos que nos aguardam, né? E a gente tem que considerar uma coisa muito importante que a Organização Mundial de Saúde fala. Quem muito fala que vai se suicidar, vai sim, porque existe aquele ditado que cão que muito ladra, né? No norte, mas nós temos que ficar muito atentos, né? E os jovens necessitam muita atenção, muito diálogo, muita paciência. A gente precisa despertar neles esperança, né? A confiança, para que eles tenham assim, aquela liberdade de se expressar, de abrir o coração para nós, né? Compartilhar atividades escolares, de lazer, numa troca bem saudável. Eles devem saber que eles não estão sozinhos, nem aqui, nem, né, do outro lado. E devemos também evitar taxar certos comportamentos desse grupo, às vezes na adolescência, de aborrecência, né? A gente sabe que eles estão numa fase de transição, que não é nada fácil para eles, né? Mas a gente tem que ficar muito, muito atento. Olhar também com olhos de ver aquele colega de trabalho ao nosso lado. Uma vez eu recebi da espiritualidade um alerta. Olha, tem muitos que estão ali trabalhando e rindo, mas estão sofrendo muito, choram muito. Então, isso um pouco abriu o meu olhar, né, para dizer, meu Deus, né? Às vezes convive com aquele colega que está ali sofrendo e, na verdade, né, a gente não consegue fazer nada por ele, né? Então, nós temos que observar o outro. Esse exercício de observação do outro é um ato de amor, de caridade, né? A gente deve se aproximar com delicadeza, levando a ele bons conselhos, a busca do atendimento médico, que é uma ação nossa em todos os momentos, né? Quando você olhar para aquela criatura, seja nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, e nessa situação o atendimento médico é fundamental, né? A orientação religiosa, sempre com atenção e compreensão, super necessários nesses casos, né? Aí agora também lembramos, né, da existência do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida 188, que é esse telefone mágico que nos conecta, que faz com que nos conecte com esse apoio, né, emocional, por telefone, por várias redes sociais, eles estão abertos, inclusive presencialmente, né, salvando muitas vidas. Porque, às vezes, só de ouvir, né, a pessoa precisa ser ouvida, ela já você demove ela, né, dessa situação. A casa espírita. E a nossa casa espírita? Ela oferece a terapêutica espírita nesses casos. O atendimento fraterno, a evangelização, a desobsessão, a prece, né? E a literatura espírita, né, é muito rica nesse tema, com publicações que lançaram luz sobre a questão
como os livros da mestra Ivone Pereira, ela mesma uma suicida, né? Então, sua obra é um clamor, né, contra o suicídio. E ela deixou para nós, ela tem uma vasta obra que sempre vai, vamos dizer assim, nos levar a essas questões, porque ela descreveu muito da própria vida dela, né? E ela deixou uma informação muito importante para nós no livro Consolador, em que ela explica para nós como é esse processo desse desencarne, né, prematuro, auto-infligido. Ela diz assim: o suicida, ele permanece em regiões próximas à Terra, em estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimentos de impulsão natural, com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais, que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, quer dizer, ao perispírito, as quais nele se aglomeraram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Então, o que prende esse espírito à Terra é porque ele ainda carrega uma grande dose desse fluido vital que todos nós temos para dar conta da nossa existência de encarnados. Quando se extinguir estes fluidos, é que o espírito poderá seguir em frente em outros caminhos para a sua jornada, né? Então, dona Ivone, né, nos trouxe essas informações muito, muito preciosas, né? Então, os nossos amigos espirituais, né, literatos, deixaram para nós, além do Ivone, temos o nosso querido Gerson Monteiro, um grande trabalhador do movimento espírita, lá do Rio de Janeiro, lá do CER, nossa, um grande trabalhador. E ele deixou alguns livros sobre esse tema, né? Temos também o nosso jornalista André Trigueiro, que escreveu sobre esse tema também, e que coloca e repisa que a gente sempre deve falar sobre esse assunto. Nós temos que quebrar esse tabu do suicídio. Por que isso era tabu? Porque só para falar aqui no Brasil são séculos e séculos de tabu. Mas só para falar aqui no Brasil, por exemplo, o suicida ele não podia ser enterrado naquele que é chamado de Campo Santo. Então, naquela época, século XIX, século XX, também uma grande parte do século XX, os cemitérios eram geridos por organizações religiosas que não permitiam suicidas no seu campo santo. E é interessante lembrar que o Dr. Bezerra de Menezes, na sua época de político, de administrador, ele lutou muito para a criação de cemitérios públicos, cemitérios do Estado, da prefeitura, para que as pessoas pudessem ter, qualquer religião pudesse ter o direito de enterrar os seus mortos. Então, as famílias, né, diante dessas situações tão difíceis, elas sempre escondiam, era uma coisa vergonhosa, escondiam essa informação né, dos panos, né? Então, o Odé Figueiredo diz o quanto é necessário a gente falar, esclarecer, contar as situações para essa prevenção, né? Então, amigos, a misericórdia divina, ela é muito grande, né? Então, essas consequências, né, do suicídio, elas vão depender, como nos coloca Kardec nessas perguntas, os espíritos que vem trazer, né?
vai depender muito da intenção, das circunstâncias com que essa situação acontece. Não? Então, cada espírito ele vai vivenciar, né, é, essa situação de maneira diferente. Mas, após esses momentos traumáticos, essa recuperação, a vida, né, nos dá, a misericórdia divina, nos dá tantas oportunidades quantas foram necessárias para a nossa reabilitação, né? Como nos diz Dona Ivone. Então, as sucessivas reencarnações, vivenciando essa reabilitação desse ato que foi tão traumático para o nosso perispírito, mas sempre, sempre com um apoio muito, muito grande da espiritualidade, né? dos amigos espirituais. Existe uma situação, que eu gostaria até de contar para vocês, dos livros de Dona Ivone, que são duas situações muito interessantes, com Memórias do Suicida, né? Esse livro fantástico que o Chico Xavier disse que foi assim, um dos livros mais importantes de toda a literatura espírita, porque ele tira esse véu, como diz o Trigueiro, até para falar sobre assuntos. Então, abre para nós assim, uma ampla visão do que significa, né, isso tudo. E aí, existe uma, uma passagem, né, muito linda do livro que diz que é um resgate, né, na espiritualidade de suicidas, escoltado por Camilo Castelo Branco, que é o autor espiritual. Então, ele diz nesse livro que Maria, mãe de Jesus, é aquela que lidera, que se dedica a esses sofredores enormes. A obra descreve a amorosa e eficiente assistência aos suicidas, atuando diretamente, sobretudo, por intermédio da Legião dos Servos de Maria, organização vinculada ao Hospital Maria de Nazaré. Então, esse livro é um livro incrível, né? Com informações fantásticas, mas extremamente emocionante também, sabe? Porque a gente assiste a gente vê, testemunha, né, pelo livro, a, a misericórdia divina a esses grandes sofredores. E essa organização, essa legião, Servos de Maria, ela se apresenta muitas vezes nas reuniões mediúnicas, onde espíritos são resgatados. É um trabalho que muito, uma informação de Dona Ivone muito importante, né, pelo Camilo, que fortalece tanto a nossa fé e que nos consola muito, né? Então, gente, será que essas consequências, tudo o que acontece, é castigo de Deus? Será que será castigo, né, aos suicidas? E aí a gente vai voltar a Kardec, que diz assim: todas as nossas ações, elas estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, devemos nos queixar a nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores, né, pelo nosso livre-arbítrio, né, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, amigos, para finalizar, nós pedimos a todos para orar por aqueles que vivem a ideação suicida e por aqueles que se entregaram a este ato tão infeliz, né? Pois a prece, nós sabemos por eles mesmos, né? Que é um bálsamo para essas almas, almas nossas companheiras, né? De jornada.
E a Dona Ivone Pereira, esse espírito que trabalha incansavelmente na prevenção e no resgate dos suicidas, os nossos agradecimentos por esse trabalho divino junto a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Maior. Que Maria tome em seus braços, né, esses sofredores, inspirando-os para que se conscientizem do que fizeram, né, dando-lhes força e coragem para as lutas de reparação que estão pela frente. Então, meus queridos, um grande abraço para todos, ficamos por aqui, muita saúde, muita paz e até a próxima.